Olá, gente. Eu vim trazer para vocês, para a gente depois poder seguir, uma devolutiva sobre os exercícios que a gente tinha na outra lista de atividades, tá? Então, eu vou tentar gravar aqui para vocês um pouquinho, para vocês conferirem se as respostas que vocês fizeram estão no caminho certo, né? Se tem que acrescentar alguma coisa, se tá tudo certinho aí, tá bom? Então, é o seguinte, a primeira pergunta falava sobre, para você escrever o que é decantação e quais suas vantagens e desvantagens. Dê um exemplo para a sua utilização. Então, a decantação é um processo onde alguma coisa que não dissolveu no líquido vai, por ação da gravidade, vai para o fundo do sistema, para o fundo do tanque, do recipiente, para o fundo do copo, o que você espera por um tempo, e a substância, o material que não estava dissolvido, ele desce para o fundo do recipiente. Isso é a decantação, tá? A vantagem é que você não precisa usar nenhum tipo de energia, ele é um processo natural, né? Gratuito, você só deixa aquilo paradinho que ele decanta. E a desvantagem é o tempo, demora bastante, tá? Dá para acelerar se você usar a centrifugação e entre outros processos, mas a decantação em si mesmo, ela é um pouquinho demorada. E um exemplo para a utilização da decantação é no tratamento de água, tá? Lá no vídeo que tem acima lá nas atividades para vocês assistirem, também tem sobre o tratamento de água, os tanques de decantação. Tudo bem? Então, a pergunta 1 era essa. A pergunta 2, explique por que o sal na água do mar não se separa por decantação e nem por filtração. Bom, acabei de falar que a decantação e a filtração também precisam que o material que a gente quer separar não tenha dissolvido. Quando alguma coisa ficou solúvel, quando ela dissolveu, ela espalha na substância de uma forma que ela é incapaz de cristalizar para poder ir para o fundo se ela continuar nas mesmas condições. Então, o sal, ele está dissolvido na água do mar, daí não tem como ele decantar, tá? Tudo que está dissolvido em solução não pode decantar, mesmo que você fique esperando um tempão. Se as mesmas condições de temperatura, de pressão, mesmas quantidades de todos os envolvidos, se tudo continuar como tá, você pode ficar esperando a vida toda que não vai decantar, tá bom? A pergunta 3 falava um pouquinho sobre mudanças de estado físico das substâncias. Então, tinha lá, escreva quais são os estados físicos da matéria e os nomes dados às suas transformações. Então, a gente tem a setinha do gelo indo para a água, né, que simboliza aí quando está derretendo alguma coisa, é a liquidificação, tá? Depois a gente tem a setinha da água da torneira indo para a nuvem, virando vapor, é a vaporização, que pode ser através de ebulição, pode ser através de evaporação, tá? Depois a gente tem a setinha da nuvem voltando para o líquido, a gente chama de condensação. E depois a gente tem a setinha do líquido indo para o gelo, que é a solidificação, tá bom? Então, é liquefação, condensação, solidificação, vaporização, ok? O que mais que falou na pergunta 3? Acho que é isso, né? Os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Confiram aí. A pergunta 4, ela pedia um pouquinho como ocorre o processo de destilação simples e quais transformações de estado da matéria são necessários. A gente tem um líquido
e algum material que está dissolvido nele. E o único jeito da gente separar é a destilação e é através da temperatura. Você aquece, um dos materiais vai evaporar. Quando você aquece, ele vai entrar em ebulição, vai atingir a temperatura de ebulição, vai evaporar. E depois que ele evaporar, ele passa pelo condensador onde ele esfria. E quando ele esfria, ele volta a ser líquido. Então é a condensação. São os dois processos físicos que acontecem aí. A ebulição e a condensação, tá? E o processo acontece dessa forma. Na pergunta 5, a gente tem ali, colocando água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar esse fato, propuseram-se as duas hipóteses seguintes. A. Se aparece água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente impermeável à água. As moléculas de água, atravessando lentamente as paredes do vidro, vão formando minúsculas gotas. E a hipótese B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve existir vapor de água no ar. O vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo se condensa em minúsculas gotas. Qual hipótese interpreta melhor e como você justifica? A hipótese A é um pouquinho difícil de acontecer, né? O vidro não deixa passar, né, nada, ele é totalmente impermeável, então não é possível passar gotinhas de água pelo vidro. Então a correta aí é a hipótese B, que trata da condensação do vapor de água que tem no ar. No ar a gente tem água em forma de vapor, e quando esse vapor encontra a superfície gelada, ele condensa, igual acontece na destilação que a gente falou ali em cima, tá? Então, a hipótese B, devido à condensação do vapor do ar e o vidro ser impermeável, tá bom? Vamos lá, pergunta 6. Sabemos que o óleo e a água não podem se misturar. O fato do óleo ficar por cima e a água por baixo tem a ver com qual propriedade específica? A cor do óleo, a quantidade de água, o recipiente em que eles foram colocados, a densidade do óleo menor que a da água ou o peso do óleo e da água. Bom, essa pergunta às vezes o pessoal pode confundir, principalmente as alternativas D e E. Porque quando a gente pensa assim, alguma coisa ficou em cima e a outra coisa ficou na parte de baixo, quem está embaixo é mais pesado, vamos dizer assim. Não é assim que funciona, tá? Peso é um tipo de força que a gente estuda lá na física, que depende de outros fatores, tá? A propriedade que faz com que alguma coisa se diversifique aí quanto a onde ela se localiza é a densidade. Quanto mais denso, mais profundo, quanto menos denso, mais em cima fica, tá? Então a resposta seria a D. Quem colocou a D aí respondeu corretamente. Quantidade de água não interfere, a cor do óleo é interessante também, porque a gente consegue ver onde está a diferença dos dois, mas não é o que faz com que o óleo fique em cima e a água embaixo, tá? O recipiente também não interfere, então é a alternativa D que vocês têm que ter colocado. Na pergunta 7, tomando como propriedades específicas a densidade, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, pesquise essas propriedades para água, etanol, acetona, éter etílico. Então, você tem que entrar lá no Google. Eu não tenho como colocar aqui agora, né, na minha forma de gravar, mas você vai lá no Google e coloca assim, densidade da água, e vai aparecer o valor para vocês. Temperatura de fusão da água, temperatura de ebulição da água. Cada vez que vocês pesquisarem, vocês vão obter um valor. É isso que eu gostaria que vocês tivessem. E faz da mesma forma, etanol para acetona e para o éter. E vocês vão ver que vai dar valores diferentes, porque cada um é uma substância. E como nós estamos falando de propriedades específicas, cada um tem que ter o seu valor, tá bom?
Na pergunta 8, vocês tinham que construir um gráfico. A gente falou já de construir gráfico lá naquelas aulas de recuperação de habilidades, lembra? Nós fomos ao computador, fizemos gráficos. Então, vocês tinham que colocar a temperatura na linha de baixo, no eixo X, e a solubilidade no eixo Y. Colocar a escala primeiro, lembra? Por exemplo, a temperatura você poderia ter colocado de 25 em 25. 0, 25, 50, 100. Na linha da temperatura. E na linha da solubilidade, você poderia ter colocado aí do 30 ao 40, a escalinha. E daí você iria marcando os valores lá. 35,7 mais embaixo, 36 bem pertinho, 37 um pouquinho para cima, 39,8 mais lá em cima, de acordo com a escala, tá? E aí você vai obter um gráfico no final, um gráfico de linha. Depois, observando o gráfico, você tinha que falar o que acontece com a solubilidade do sal quando a gente aumenta a temperatura. Aí na tabela já dá para ver, né? Quanto maior a temperatura, mais solúvel o sal ficou. O que significa essa solubilidade, gente? Significa que 35,7 gramas de sal vai dissolver em 100 gramas de água no máximo, quando a temperatura for 0. Se a temperatura for de 100 graus, você já consegue dissolver 39,8 gramas. Quanto maior a temperatura, quanto mais você esquenta a água, melhor você consegue dissolver o sal, tá bom? Isso é o conceito da solubilidade. Qual a massa de sal capaz de dissolver em 100 gramas de água? A 70 graus. Então, você vai ter que no seu gráfico, o 70 ele vai estar entre os 50 e os 100, lá na linha do X. Você vai procurar mais ou menos onde seria o valor 70. Você vai subir até a linha que foi criada no seu gráfico e vai voltar no eixo Y para ver a solubilidade. Nós fizemos esse tipo de atividade lá na aula da semana intensiva, tá bom? Depois eu vou ver se eu consigo gravar um videozinho melhor explicando esse exercício 8. Vamos ver como que vai ser as respostas de vocês aí quanto a ter conseguido ou não resolver, tá? E por último, o exercício 9. Ele deu uma mistura pra gente de óleo, água e sal, areia e limalha de ferro. E para você propor uma sequência de 4 métodos para você separar esses materiais, tá? Então, o que vocês poderiam ter colocado aí é ter realizado uma filtração, porque através da filtração você já ia conseguir ficar com água e óleo e sal, que são os líquidos e dissolvidos, tudo isso ia passar pelo filtro, e você ia conseguir ficar com a areia e a limalha de ferro. Então, o primeiro processo você poderia ter feito uma filtração. No segundo processo, você poderia ter feito uma separação magnética com a areia e com o ferro, porque com a areia, como a limalha de ferro é atraída por ímã, existe lá um processo que chama separação magnética. Você passando um ímã naquela mistura, toda a limalha de ferro ia ser atraída e ia separar da areia, tá? Então, o segundo processo seria a separação magnética. O terceiro processo, você precisa separar a água e o óleo. Então, você poderia fazer uma decantação, usar um balãozinho de decantação, que tem uma torneirinha. Você abre a torneirinha, toda a água que estaria por baixo no balãozinho desce. Você fecha a torneirinha a hora que a água acabar e você vai separar água e sal e o óleo vai ficar, tá? Então, você já tem o terceiro processo, que é a decantação no balãozinho de decantação. E por último, ficou a água com sal. Como a gente já falou, inclusive aqui, água e sal só podem, como o sal está dissolvido, só podem ser separados por destilação, tá? Esses eram os processos aí. Respondam bonitinho aí no formulário o que vocês conseguiram e o que vocês não conseguiram, tá bom? Um beijão, qualquer dúvida me perguntem.